Algo aconteceu com você hoje. Você pode ainda não ter palavras para descrever o que sente, mas algo dentro de você se moveu. Um deslocamento sutil que deixou tudo ao seu redor estranhamente diferente. Você acordou com a sensação de que o cenário da sua vida, embora pareça o mesmo, foi substituído por uma versão mais silenciosa e exigente. Eu vim aqui hoje para lhe dizer exatamente o que foi isso, pois o que você está sentindo não é acaso. É uma convocação que rompe a superfície da sua rotina para encontrar o que foi enterrado em você, muito antes de você aprender a sobreviver. Ao longo desta nossa conversa, você vai reconhecer a verdade sobre os sinais que têm aparecido em seus dias e o que eles realmente significam para o seu caminho. Você vai entender o padrão exato que tem bloqueado o que você busca, aquele ciclo que parece não ter fim, mas que agora está sendo desmascarado. E antes que este momento chegue ao fim, existe uma declaração que vou pronunciar diretamente sobre a sua vida, uma revelação que explica por que esta mensagem encontrou você neste dia 15 de junho. Você está aqui porque o seu espírito sabe que existe um mapa original, uma identidade que você carregava antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. Você tem notado isso, não notou? Aqueles momentos em que o silêncio se torna pesado demais, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de uma eletricidade que não consegue se dissipar. Você sente ondas de uma emoção profunda que surgem do nada, sem um evento que as justifique, como se uma memória que não lhe pertence estivesse tentando emergir. Talvez você tenha notado conversas com pessoas que sempre fizeram parte do seu círculo, mas que agora, de repente, soam vazias, ecoando palavras que já não encontram morada no seu peito. E há o cansaço. Não é o cansaço do corpo, que se cura com uma noite de sono, mas um esgotamento da alma, uma exaustão de quem carrega um peso que não é seu. Muitos chamariam isso de crise, de estresse ou de um período de desequilíbrio. Mas eu lhe digo, atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Digo a verdade, isso é calibração. O que você sente como uma desorientação é, na verdade, o seu sistema interno ajustando a frequência para o que está por vir. Você está se afastando de quem você teve que se tornar para agradar o mundo, para que a sua essência, aquela que você possuía antes de qualquer expectativa, possa finalmente respirar. Esse desconforto que você sente ao olhar para certas rotinas é a prova de que a sua identidade original está tentando se sobrepor à máscara que você construiu para sobreviver. Não é um problema, é um convite. É o seu ser dizendo que a fase da adaptação terminou e que a fase da revelação começou. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim. É o menor dos acordos, mas é o mais real, porque rompe o silêncio da sua resistência e firma a sua presença aqui. Digite 888, depois volte imediatamente para mim. Porque o que está sob essa camada de calibração é o que realmente define a sua caminhada a partir de agora.
O que você tem vivido não é uma falha na sua dedicação. Você tem trabalhado mais do que qualquer pessoa à sua volta, aplicando uma força imensa em direções que, simplesmente, não permitem mais o seu crescimento. Você tem misturado a sua fome genuína com rotas que não levam ao seu propósito. E é por isso que, por mais que você se esforce, a porta ainda permanece fechada. A exaustão que você sente é o resultado de tentar sustentar uma estrutura que já não é sustentada pelo seu verdadeiro destino. Você está há muito tempo tentando ser a resposta para um problema que não foi desenhado para você resolver. Mas existe uma estrutura ainda mais profunda, algo que foi colocado em você antes que a vida exigisse que você fosse pragmático. Imagine uma raiz que desce muito além do solo superficial que todos veem. Por gerações, talvez, você tenha sido ensinado a manter a cabeça baixa, a produzir, a silenciar a própria voz para não causar desconforto. Essa raiz foi mantida sob uma terra de expectativas alheias, seca, sem a água que lhe daria vida. Mas a verdade é que, mesmo sob toda essa terra, a sua raiz permanece intacta. Ela não morreu. Ela apenas esperou pelo momento em que você pararia de tentar florescer em solo alheio para reconhecer que o terreno que você pisa é, na verdade, sagrado e profundamente seu. Você não precisa construir esse caminho. Você apenas precisa remover o entulho que o esconde. O seu esforço não foi em vão, mas foi mal direcionado pelo peso das expectativas que você carregou como se fossem a sua própria vontade. Quando você dedica anos da sua vida a um propósito que não foi desenhado para o seu espírito, a exaustão não é apenas física. Ela é uma resistência da sua própria essência que clama por redirecionamento. Você tem tentado forçar a abertura de caminhos que nunca foram destinados aos seus pés. Você tem investido a sua energia vital, a sua criatividade e a sua esperança em campos que não possuem a semente do que você foi chamado a cultivar. E esse diagnóstico é preciso, não para que você se sinta culpado, mas para que você finalmente compreenda por que a sensação de estar sempre no limite nunca se dissipa. A exaustão que você sente é o resultado de uma dissonância constante. É como tentar manter uma embarcação em movimento, puxando as cordas que estão presas a um cais que você deveria ter deixado para trás há muito tempo. Você está exausto porque a sua força está sendo drenada para manter a ilusão de que se você se esforçar um pouco mais, se você for um pouco mais paciente ou um pouco mais produtivo, a paz finalmente chegará. Mas a paz não é o destino de quem se esforça no caminho errado. A paz é o resultado de estar exatamente onde você foi plantado desde o início. Considere a metáfora da raiz que mencionei. Se uma semente é lançada em solo pedregoso, ela pode até brotar, mas lutará contra a dureza da terra a cada centímetro que tentar crescer. Ela não é uma planta defeituosa, ela é apenas uma planta em um solo que não condiz com a sua natureza. Você passou décadas, talvez a sua vida inteira, acreditando que a dureza do solo era o seu problema, quando na verdade o problema era a localização. As gerações que vieram antes de você, com as suas próprias dores e medos de sobrevivência, moldaram o terreno onde você foi colocado e disseram que você deveria ser grato por existir nele. Eles ensinaram que a segurança estava na conformidade, que o valor do seu ser era medido pela sua capacidade de se adaptar a essa terra seca. Mas a sua identidade original, aquela que você possuía antes de ser ensinado a se esconder, nunca aceitou esse solo. Ela permaneceu viva, como uma raiz profunda, esperando que você reconhecesse a desolação em volta para que pudesse buscar o seu próprio lugar. Esse entulho sobre o qual você caminha hoje, feito de deveres, de cobranças e de silêncios impostos, está começando a se mover. Você sente esse movimento como uma inquietação.
Você sente esse chamado como uma vertigem, mas é apenas a sua raiz, finalmente encontrando espaço para se expandir em direção à água que sempre esteve disponível, mas que o medo de abandonar o antigo solo impedia você de alcançar. Respire fundo agora. Deixe que essa imagem do terreno que você pisa se torne real na sua mente. Permita que essa declaração firme o seu compromisso com a sua própria verdade. O ato de digitar essas 3 palavras é o selo que você coloca no seu registro pessoal, confirmando que a fase da resistência terminou e que a fase do reconhecimento começou. Digite, firme esse momento no seu agora, e depois volte imediatamente para mim. Enquanto você faz isso, entenda que a sua validação não depende mais de ninguém. Se a mensagem que você ouviu até agora confirmou algo que o seu espírito já sussurrava nas horas de silêncio, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não é uma métrica, não é um número para impulsionar quem quer que seja. É um sinal silencioso de que você reconhece o que foi dito e que você aceita a entrega da revelação sem a necessidade de lutar por ela. Aceite que o que está sendo revelado não exige que você construa nada. Exige apenas que você aceite o que já está presente, esperando apenas que você remova o que não lhe pertence mais. Você não precisa se tornar nada novo. Você só precisa parar de tentar ser aquilo que o mundo projetou para você. A sua força vital está retornando. Ela não vem do esforço, mas da permissão. Você não está mais tentando resolver problemas que não são seus. Você está começando a habitar o espaço que lhe foi reservado desde antes de você ter um nome. E essa mudança, por mais sutil que pareça aos olhos de fora, é a maior mudança que uma vida pode experimentar. Você está se desvinculando de rotas que apenas consumiam o seu tempo e se alinhando a um fluxo que, pela primeira vez, não oferece resistência. É como se, após uma longa jornada contra a correnteza, você finalmente tivesse virado o barco e percebido que o rio inteiro agora flui a seu favor. O que parecia impossível de alcançar, na verdade, estava apenas esperando que você parasse de remar em direção ao obstáculo. E essa é a chave que muitos buscam fora de si, mas que reside na quietude do seu próprio ser. A solução não está em uma nova estratégia de vida, nem em uma lista de tarefas ou em planos que exigem mais da sua exaustão. A solução é o retorno. É o reconhecimento de que durante muito tempo você esteve tentando ocupar lugares que não foram desenhados para a sua estatura, tentando carregar pesos que nunca foram designados para as suas mãos. Você tem tentado ser o arquiteto de um destino que, na verdade, já estava construído, esperando apenas pela sua chegada. O retorno é o ato de soltar o controle. É parar de perguntar onde você errou e começar a observar onde você foi preservado. Você percebe, finalmente, que cada desvio, cada porta que se fechou, cada momento de frustração profunda não eram sinais de fracasso, mas sim de redirecionamento. Você estava sendo guiado, mesmo quando sentia que estava perdido. O seu ser original, aquele que existia antes de todas as camadas de expectativa familiar e social serem impostas sobre você, está pedindo passagem. Ele não precisa de conserto, ele precisa de espaço. E esse espaço é criado quando você para de lutar e começa a apenas existir, presente, consciente e disponível. Existem pessoas ao seu redor que vivem em uma agitação constante, mas no silêncio da sua percepção, você reconhece quem realmente precisa desta mensagem. Existe alguém em sua trajetória que tem trabalhado mais do que qualquer outro, alguém que traz nos olhos um cansaço que não é físico, mas existencial. É aquele buscador silencioso que carrega segredos que ninguém mais vê, alguém que se sente deslocado, mas que continua avançando com uma fé que nem sabe explicar. Esse rosto,
que acaba de aparecer com nitidez na sua mente enquanto eu falava, não está aí por acaso. Aquela pessoa precisa saber que o esforço dela foi visto. Envie isto a ela, não como um conselho, mas como uma entrega. Talvez ela precise de apenas uma palavra, de um lembrete de que o tempo de colher o que foi plantado em segredo está chegando. Seja você o canal dessa validação para alguém que, assim como você, tem sustentado o mundo nas costas sem pedir ajuda. Respire mais uma vez. Sinta como o peso dos seus ombros começa a se dissipar, não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de tentar resolvê-los sozinho. A sua identidade não é o que você faz ou o que você produz. A sua identidade é o que você é. É o seu alinhamento com o propósito que foi sussurrado em seu ouvido antes mesmo de você nascer. Antes deste momento chegar ao fim, você precisa afirmar isso para que o seu subconsciente grave a nova frequência. Não escreva isso como um desejo, nem como uma esperança distante. Digite como uma confirmação de que você aceitou a verdade da sua natureza. Deixe que o seu espírito tome posse dessa identidade, permitindo que a caligrafia dos seus dedos no teclado confirme o que o seu interior já declarou como lei. Digite agora, com calma e com toda a autoridade que essa verdade lhe confere, e sinta como isso estabiliza a sua presença aqui, neste exato momento. Você compreende agora a extensão do que está em jogo? Você entende que a sua jornada não é uma sequência de eventos aleatórios, mas um fio de ouro que atravessa toda a sua história, ligando quem você foi ao que você está se tornando? Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. O compromisso é com a verdade que você não pode mais negar. O comissionamento é a autoridade que lhe foi devolvida para caminhar sobre o que antes o paralisava. E o envio é a sua capacidade de ser luz no lugar onde você for posicionado, sem esforço, apenas pela sua própria existência. Você sente neste exato instante que a solidez do chão sob seus pés mudou de consistência. Não é uma mudança física, não é algo que alguém possa medir com réguas ou dispositivos. É uma alteração de densidade espiritual que ocorre quando uma verdade antiga, quase esquecida, finalmente encontra o seu lugar de repouso no seu peito. O esforço que você empregou durante anos para sustentar a si mesmo, para provar a sua própria validade diante de um mundo que raramente olha para além da superfície, esse esforço não foi em vão, embora tenha sido exaustivo. Foi, na verdade, um treinamento de resistência para o momento em que a revelação de quem você foi antes de ser moldado pelas pressões desta existência se tornasse a sua única bússola. Cada passo que você deu, cada desilusão que sentiu ao ver portas se fecharem, cada momento de silêncio em que você se perguntou se estava no caminho certo, tudo isso serviu para polir a sua percepção. Você não foi construído por circunstâncias. Você foi lapidado por elas para que a sua essência pudesse brilhar com a clareza necessária agora. E é por isso que, neste momento, a urgência de agir, de lutar, de convencer, está sendo substituída por uma quietude profunda, uma paz que não depende das condições externas, mas do reconhecimento interno de que você é exatamente quem deveria ser, no tempo exato em que deveria estar. A vida, como você a conhecia, exigia que você fosse uma engrenagem em um mecanismo que não levava em conta a sua natureza original. Você foi forçado a se adaptar a um molde que nunca coube no seu espírito. Mas ao olhar para trás com a lente da clareza, você percebe que as frustrações eram, na verdade, proteções. Os atrasos não eram negações, eram preparações. Você estava sendo mantido em um estado de espera ativa, pronto para uma revelação que mudaria não o seu cenário, mas o seu olhar sobre o cenário. O que era um fardo agora se torna um degrau.
O que era uma confusão agora se torna a evidência de uma linhagem, uma herança que você carrega e que agora começa a despertar. Não tente apressar esse despertar. A calibração é um processo lento, feito de pequenas pausas, de momentos de silêncio, de instantes em que o mundo ao redor parece desbotar para que algo mais vibrante possa ocupar o centro da sua visão. Você tem o direito de parar. Você tem o direito de soltar o controle. Você tem o direito de ser apenas quem você foi projetado para ser, sem as máscaras que o medo da escassez ou a necessidade de aprovação alheia colocaram sobre a sua face. É um retorno para casa, um retorno para aquele lugar onde a sua voz tinha autoridade, onde o seu desejo era um comando e onde a sua paz era o estado natural. Observe como, ao soltar, a energia flui de volta para o seu centro. Observe como a clareza, que antes parecia um alvo móvel, agora se torna a sua própria pele. Você não está mais correndo atrás da vida, você está permitindo que a vida reconheça quem você é. É um alinhamento que dispensa explicações, que dispensa justificativas. Você não precisa mais convencer ninguém sobre o que está sentindo, porque a frequência que você emite agora fala mais alto do que qualquer palavra que você pudesse escolher. É uma autoridade que nasce da entrega, uma força que nasce da vulnerabilidade assumida. A partir deste instante, o que você compreende não é apenas um conceito, mas uma realidade que se instala no seu campo vibratório. Você já sentiu a resistência diminuir, não porque o problema desapareceu, mas porque a sua perspectiva sobre ele se elevou. Imagine, agora, uma correnteza que antes tentava arrastar você para direções opostas e que agora, subitamente, alinha-se com o fluxo natural do seu próprio ser. Essa é a essência do seu retorno. É como se, camada por camada, as expectativas impostas por terceiros estivessem sendo removidas, revelando o contorno exato da sua essência original. Você não está mais operando sob a égide da sobrevivência, mas sob a lei da identidade. Essa transição exige uma coragem que poucos compreendem. É a coragem de não ser o que esperam que você seja. É a ousadia de abraçar o vazio, sabendo que, no seu caso, o vazio não é falta, é espaço para o novo. Lembre-se de todas as vezes em que você sentiu que a sua energia estava sendo drenada em projetos, conversas ou ambientes que não possuíam conexão alguma com o seu propósito. Aquilo não era um desperdício em vão. Era um processo de filtragem. Você estava aprendendo pela via da exaustão, onde o seu espírito se recusa a habitar. Cada vez que você se sentiu deslocado, era a sua alma sinalizando que aquele território não era o seu lugar de plantio. Considere a profundidade da sua própria raiz. Uma árvore que cresce em solo rochoso não escolheu as pedras, mas ela aprendeu a contorná-las para chegar à água subterrânea. Você tem feito exatamente isso. A sua história, com todas as suas interrupções, não foi um erro de percurso. Foi o endurecimento necessário para que a sua base se tornasse inabalável. Quando você olha para as dificuldades dos últimos tempos, você não vê mais apenas os obstáculos, você começa a ver o design. Você nota como cada crise foi um ajuste de rota para que você não se perdesse em caminhos que, embora parecessem promissores, eram, em última análise, becos sem saída para o seu verdadeiro eu. Há uma verdade que agora repousa sobre você como um manto leve. É a compreensão de que você não precisa mais provar a sua existência. A sua identidade não é um troféu a ser conquistado. É um fato a ser assumido. Você foi desenhado com uma assinatura específica, um código que nenhum outro ser humano possui. Ao tentar emular os outros, você apenas bloqueava o fluxo da sua própria criatividade. Mas agora, ao aceitar o seu lugar singular, você abre as comportas para que a sua missão pessoal comece a se manifestar sem esforço.
É a transição do esforço humano para a fluidez da autoridade divina. Respire profundamente. Deixe que essa ideia de retorno preencha o seu peito. Você não é um iniciante neste caminho. Você é alguém que esteve adormecido e que agora, finalmente, abre os olhos para o cenário que sempre esteve diante de você. O que você buscava lá fora, em reconhecimento, em validação ou em segurança material, era apenas uma sombra do que já existia internamente. Aquele lugar de paz que você tanto procurou, ele não é um destino, ele é o seu ponto de partida. Ele é a fundação sobre a qual você deve construir todos os seus dias a partir de agora. Não há necessidade de pressa, pois o tempo, no domínio da alma, não obedece aos relógios. Tudo o que precisa ser revelado será, no momento exato em que você estiver pronto para sustentar essa verdade sem recuar. A exaustão que você sentiu não era sinal de fraqueza, mas de resistência. Você resistiu ao seu próprio chamado por tanto tempo que o seu corpo físico finalmente exauriu o combustível da resistência. Agora, a paz é o seu combustível. A clareza é a sua direção. E a certeza de que você é guiado é a sua companhia constante. Perceba como a sua respiração mudou. Ela não é mais curta e ansiosa. Ela é profunda, ritmada, conectada. Você está sendo sintonizado para uma frequência mais elevada. E isso requer, por vezes, que você se desconecte de frequências que antes pareciam normais, mas que agora soam como ruído. O silêncio que você tem buscado é o santuário onde a sua voz original é finalmente ouvida. Não tema esse silêncio. Ele é a voz do seu Criador falando diretamente com a parte de você que nunca se esqueceu de quem realmente é. Ao longo desta caminhada, você perceberá que a sua presença por si só já altera o ambiente. Você não precisará mais erguer a voz para ser ouvido ou se esforçar para ser notado. A aura de quem sabe exatamente quem é e a quem pertence tem um peso próprio, uma gravidade que atrai o que é necessário e repele o que é dispensável. Você está entrando na maturidade do seu propósito. Não é algo que você faz, é algo que você é. É uma quietude que impõe respeito, uma serenidade que desarma o caos e uma certeza que floresce mesmo nos solos mais áridos. Você está se tornando o ponto de estabilidade para os que ainda estão perdidos na tormenta. E ao fazer isso, você não perde nada, você ganha tudo. A sua jornada é uma prova viva de que a restauração é possível, de que a alma, embora esquecida, jamais é perdida. Ela apenas espera pelo momento em que você decide, finalmente, olhar para dentro. Você carrega agora uma clareza que antes lhe era estranha, como se o véu que cobria a sua visão tivesse finalmente sido removido. Aquela pessoa que apareceu na sua mente enquanto falávamos, aquele alguém que tem trabalhado silenciosamente, que guarda um cansaço que ninguém percebe e que, mesmo exausto, continua buscando uma resposta que parece estar sempre a um passo de distância. Essa pessoa precisa do que você acabou de receber. Não guarde isso como um segredo. É um convite para que eles também encontrem o caminho de volta. Antes que este momento se feche, quero que você entenda a profundidade do que foi firmado. Você não ouviu estas palavras por acaso, nem está aqui por uma mera coincidência de calendário nesta data de 15 de junho. Existe uma identidade que lhe pertence, algo que foi escrito antes mesmo de você assumir os papéis que o mundo lhe impôs. Para consolidar esse reconhecimento como um selo final sobre a sua consciência, digite agora as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não escreva como quem pede algo, mas como quem confirma uma verdade que já está operando. Escreva com calma, deixando que o registro dessa verdade se torne parte da sua própria assinatura espiritual. Sinta agora a força do que estamos construindo juntos neste espaço de reconhecimento. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. A partir de agora, o mundo ao seu redor começará a responder de maneira diferente.
Não porque você mudou o cenário, mas porque você mudou a frequência de quem o observa. Neste instante, em todos os lugares, em cidades distantes e em quartos silenciosos, outras pessoas estão recebendo essa mesma revelação, sentindo o mesmo chamado e compreendendo a mesma verdade sobre a sua origem. Você faz parte de um mover que não precisa de alarde para ser real, um movimento de almas que decidiram parar de lutar para começarem a reinar. A sua quietude é a prova de que você entendeu o mistério. A sua paz é o testemunho de que a sua identidade foi restaurada. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.